pergunta que não quer calar é: você tem dado valor à presença, à morada do Espírito em você? Você tem dado valor? E o que é que eu chamo de valor? É dar a Ele atenção, que envolve tempo, no particular, no secreto. 2, é dar a Ele ouvido no sentido de lhe ouvir e lhe obedecer a direção. Você tem dado valor? Lembra do que diz o Espírito disse a Ananias: vai, Ananias, à rua direita, porque tem um homem lá orando. Era Saulo. Deu o endereço. Eu estava lembrando, irmão, o Espírito Santo ainda fala para quem lhe dá ouvido. Estava lembrando o testemunho do pastor Medeira. Ele disse que estava orando, e era no tempo que ele dizia que queria ser caçador de demônios. Ele estava orando e o Espírito Santo falou para ele: vai à rua tal, número tal. E ele levantou da oração e foi. Quando chegou lá, tinha uma pessoa endemoniada. O Espírito Santo ainda fala, mas ele fala para quem está atento para ouvi-lo, para quem é sensível à sua presença. Você está dando valor a essa exclusividade? Por que eu estou falando disso, pastor? Por que eu estou falando disso? Porque o ministério de Saul e o de Davi se diferenciam não pela unção que receberam. Um não recebeu mais do que o outro. A questão é que um se doou mais do que o outro. Eu vou falar de novo porque teve gente que não prestou atenção. A diferença não foi na forma ou na quantidade do que o Espírito deu a Saul e a Davi, mas da resposta deles ao que recebera, do quanto cada um se devotou e como se devotou. Quem está entendendo? O Espírito de Deus habita na igreja, habita nos crentes. Mas quantos crentes são dedicados, são entregues? Quantos crentes dão o devido valor à presença, ao governo do Espírito como deveria? A diferença está nisso. É por isso que uns são mais usados do que o outro. Não é porque recebeu mais, é porque tem se entregado mais. É porque tem dedicado-se mais. É porque tem investido mais nessa amizade, nessa parceria divino-humana. A diferença está aqui. E como o Espírito Santo é educado, ele não violenta, ele não força. Tanto é verdade que Saul, ele disse: não, eu não, quem sou eu? Mas Samuel disse: quando você se apartar de mim, o Espírito do Senhor vai mudar o teu coração. E assim aconteceu.
Deus mudou o coração dele quando ele foi ungido, mas mudou por um momento. Não mudou de vez, porque a gente está falando de vontade. Só direcionou a vontade dele para que ele aceitasse. Mas o que ele ia fazer agora, a partir de ter aceitado e se comprometido, agora era com Saul. E aí Saul desvia a vontade dele de servir a Deus para servir o povo. O Espírito Santo não controla a nossa vontade, porque ele é educado. E porque ele é assim, está acontecendo muito nos nossos dias, de entristecermos o Espírito do Senhor. Estamos tão ligados ao mundo, tão ligados, tão antenados ao mundo, que a nossa antena para o Espírito está quebrada, desregulada. Acorda, crente. Não faz muito tempo, mas reuniões como essas eram concorridas, pelo menos na minha realidade. E quando eu converso com o pastor Carlos, que era da realidade da Assembleia de Deus Tempo Central, o pastor Clécio também, que passou pelo Tempo Central, e por outra denominação, Nova Aliança, nós somos do mesmo tempo. Eu do Ministério Fortaleza, o pastor Arnaldo ainda é mais antigo do que eu. A realidade era outra, momentos como esse aqui eram concorridos. Vai ter estudo bíblico, avivamento. Eita, aleluia, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. E quem era batizado, eu vou sentir a presença de Deus, aleluia. Vou buscar mais de Deus. Eu quero ganhar vida para Jesus. Eu quero profetizar. Os crentes tinham desejo de profetizar, aleluia. De interpretar línguas, aleluia. Os crentes tinham desejo de ganhar vidas, tinham desejo de ser movidos nos dons espirituais. Os crentes faziam campanha para receber dons. Eu mesmo fiz campanha. Ou seja, a antena que conecta, aleluia, a rede do Espírito era ligada direto, meu irmão. Oh glória, aleluia. Nessas horas aqui o povo já estava falando em mistério, já estava, aleluia, o lugar já estava cheio da glória, glória, aleluia. Ah, pastor, aleluia, porque eu não estou sentindo nada. Aleluia, naquele tempo, irmão, a gente provocava o Espírito de Deus. Oh glória, a gente já chegava querendo sentir, querendo ser movido, e a gente provocava, era direto, aleluia, glória a Deus. Sentia uma coisinha, já estava, aleluia, falando em mistério, e Deus, aleluia, via aquele coração e chegava com poder. E de repente levantava alguém e profetizava, aleluia. Era a hora que os crentes faziam silêncio para ouvir a profecia. Quando o irmão dizia, assim diz o Senhor, fica na paz, os crentes começavam de novo. Adamante, Anaet, Jonou, Rabadagai, Asté, Randamanagaramanagaia, Seremanegai. O que fazemos é o que faz toda a diferença. O que Davi e Saul receberam não foi apenas, ou não foi o Espírito Santo morando neles para efeito de santificar a vida deles, como acontece na vida do cristão. Eles receberam do Espírito
para aquilo que nós chamamos de revestimento de poder nos dias de hoje, pois eles foram capacitados para fazerem a obra de Deus. Nos tempos de hoje, o Espírito Santo vem habitar em nós quando nos convertemos, e Ele vem nos revestir de poder quando nós buscamos a capacitação divina para fazer a obra do Senhor. Talvez por isso não seja tão mais concorrido avivamentos, porque as pessoas não estão mais querendo fazer a obra do Senhor como o Senhor quer fazer. Quem está me ouvindo? Parece frase de efeito, mas não é frase de efeito, é uma verdade revelada aqui. Não é mais tão concorrido a busca do revestimento de poder para fazer a obra de Deus, porque as pessoas não estão mais querendo fazer a obra de Deus como Deus quer fazer, e sim como elas querem. Não no tempo de Deus, mas no tempo delas. Não no jeito de Deus, mas do jeito delas. Não com os recursos de Deus, mas com os recursos dela. Mas me escute, foi isso que aconteceu com Saul. Saul recebe a virtude, a presença e a virtude que o capacita para reinar, ser um rei guerreiro, governar o povo, a maneira de Deus. Mas o que ele faz com esse recurso? Ele desvia. E quando ele desvia quando ele usa os recursos para governar o povo, a maneira dele e para ele. Todas as vezes que nós usamos os recursos do reino, sejam esses recursos espirituais ou materiais, para o benefício próprio, nós estamos fazendo a nossa maneira e para nós, e não a maneira de Deus e para Deus. Deus está falando aqui. E aí Saul se perdeu. Recebeu do mesmo que recebeu Davi, mas se perdeu. Porque a vontade dele, mesmo que inicialmente tenha sido dirigida pelo Espírito, mas quando o Espírito lhe devolve a vontade dele para o governo dele mesmo, ele desvia. Diga assim: a minha vontade será dirigida para a glória de Deus. Me escute, Deus não vai governar a tua vontade como tu pensa. O governo de Deus sobre a nossa vontade não é direta, é indireta. Direta se Ele controlasse a nossa vontade, ou seja, nós tivéssemos vontade do que Deus quer que tenhamos. Mas o governo de Deus sobre a nossa vontade, acorda, crente, preste atenção nisso, é indireta. Eu digo que Deus está governando a minha vontade quando eu controlo a minha vontade, eu dirijo a minha vontade para que ela esteja em harmonia com a vontade de Deus. Quando eu coloco a minha vontade em harmonia, sintonia com a vontade de Deus, Deus está sendo Senhor da minha vontade através de mim. E é assim que Deus espera governar a nossa vontade.